Boa noite, boa noite. Estamos aqui na jornada, mais um dia de reunião aqui na nossa jornada de 21 dias, rumo ao nosso bem-estar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente percebe o mundo. Nós todos, né, a gente percebe o mundo. Boa noite, Ania. Boa noite, Estamos aqui, eu estou estamos aqui com juntos vocês aqui. no Instagram, né? Mas eu estou com o nosso grupo aqui exclusivo no Zoom. Então, eu vou ficar olhando para os dois lados aqui, tá bom? Então, não estranhem. Então, eu vou falar hoje para vocês, né? O objetivo da nossa jornada. Hoje é o nosso segundo encontro ao vivo, né? E o objetivo da nossa jornada é trazer uma consciência, tanto física, mental, emocional, rumo ao bem-estar. O bem-estar de uma forma geral. Então, é um bem-estar físico, mental, emocional, trazendo as práticas também de meditação para nos conectar com a parte espiritual. Nosso corpo é um veículo. Quem habita esse corpo é um espírito que move esse corpo. Então, por isso que a gente traz também um pouquinho da parte espiritual, dessa conexão com o sagrado. Não importa a religião que vocês sejam, né? Isso não interfere. O que importa é ter essa noção de que existe algo maior, que nos move, que ordena todo esse universo, né? Que a gente não está sozinho aqui, né? Que a gente não foi colocado aqui à toa. Então, a gente começa a entender que esses vazios que a gente sente pode ser porque a gente não tem essa conexão espiritual. E esses vazios, eu sempre vou trazer aqui em relação à fome, em relação à alimentação, porque é como a gente começou a nossa jornada, tá bom? A gente começou trazendo uma tabela, trazendo e-books também de alimentação mais natural, de substituições, de como a gente pode viver uma vida mais leve, né? Então, sopas, saladas, receitas. Então, eu vou sempre trazer, levar para o lado físico, mas também voltar para a alimentação, voltar para a parte espiritual. Então, eu faço sempre essa ligação, tá bom? Então, essa parte que a gente, como é que a gente se move aqui, né? Esse vazio que a gente sente, que normalmente a gente busca no alimento algo para, tapar esse buraco, ou então a gente vai buscar em relacionamentos. Também é uma outra forma de fuga de tapar um buraco, que é por falta dessa conexão também espiritual, né? E aí, os relacionamentos, quando você não está saudável emocionalmente, os relacionamentos não fluem, porque você acaba sempre se relacionando com os mesmos tipos de pessoas. Então, primeiro você tem que olhar para você, cuidar da alimentação, cuidar da respiração, cuidar de você, para depois partir para tapar esse buraco. Aí você não vai precisar tapar o buraco com alguém ou com um alimento. Você mesmo se basta, porque você vai ter um controle emocional, você vai estar equilibrado emocionalmente, não vai. O outro será apenas para ser uma companhia gostosa nessa jornada. E o alimento também, ele vai ser uma forma de nutrição do seu corpo e não uma forma de fuga. E hoje a gente fala também sobre as formas como a gente percebe o mundo. Então, hoje a Ania vai trazer no final aqui do nosso encontro para a gente trabalhar os nossos sentidos. Tem três aqui, para lá, alguém entrou. A Heloísa. Heloísa. Oi! Oi, Heloísa. Então, como é que a gente percebe o mundo? Através dos sentidos. Então, a Ania, no final hoje do nosso encontro, vai trazer as percepções, como é que a gente percebe o alimento, ela vai trabalhar os sentidos. Então, eu vou falar sobre os sentidos, como esses nossos cinco sentidos fazem com que a gente perceba o mundo e a gente guarde memórias através dos sentidos, porque é através dele que a gente se comunica com esse mundo externo aqui, com esse mundo físico.
através do nosso tato, através do olfato, né? Através da visão, da audição. Então, tudo isso que a gente percebe do mundo forma memórias no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional. Quem aqui já não sentiu um cheiro de um bolo, lembrou da avó fazendo bolo? Ou a gente sente, quando a gente tem uma ligação forte com a terra, né? Sente o cheiro da chuva, já lembra da infância que brincava na chuva, ou que estava em algum lugar que choveu e a terra ficou molhada e traz essa memória afetiva. Então, um perfume de alguém, o perfume, hoje, falando de perfume, né, no olfato, eu lembro às vezes do perfume do meu pai já faleceu, mas às vezes quando eu vou procurar perfume, eu vou experimentando e tem alguns que me lembram o meu pai. Então a gente traz essas memórias e essas memórias a gente percebe através dos sentidos. Por isso é tão importante a gente estar atento e perceber que tudo é informação. Tudo isso forma quem eu sou. Então, o meu ambiente de trabalho, ele pode me gerar um gatilho de dor, ou um gatilho de satisfação, ou um gatilho de insatisfação, né? Tudo isso fica registrado no meu corpo mental e no meu corpo emocional. Aí a gente vai criando crenças que ficam todas armazenadas no nosso inconsciente. Essas crenças, esse modo como eu percebo o mundo através dos meus sentidos, fazem com que eu me comporte de determinada maneira. Eu tenha pensamentos recorrentes sobre alguma coisa. Tudo isso por causa da forma como a gente percebe o mundo, tá bom? Eu trabalho mais com a parte do inconsciente, trabalhando as feridas emocionais, trabalhando as nossas crenças. Tudo a gente percebe e fica armazenado nas células. Quando a gente trabalha uma meditação, quando a gente trabalha com a hipnose, a gente vai lá na origem daquele momento em que se formou essa informação. Então, eu passei por algo lá na minha infância, que eu senti o cheiro de alguma coisa, que eu fui tocada de alguma maneira, que eu vi algo ou ouvi alguma coisa, e isso ficou registrado, e a partir dali criou-se um trauma, né? Criou-se uma memória, uma informação. E eu começo a me comportar de determinadas maneiras na minha vida adulta, a partir de algo que eu vivi lá na infância. Aí isso começa a me atrapalhar quando eu sou adulta, porque às vezes é uma ferida, por exemplo, de rejeição. Eu ouvi algo que eu me senti rejeitada, por exemplo. A criança não tem capacidade de distinguir se aquele fato foi real ou não. Então, por exemplo, quando a mãe fala alguma coisa para a criança, fala: "Não mexa aí, menino, que senão você é, vai machucar." Para uma criança, ela fala: "Nossa, minha mãe brigou comigo porque eu fiz alguma coisa de errado." Essa memória já criou um trauma. A partir dali, ela começa a se guardou aquilo lá no inconsciente. Então, todas as vezes que ela vai fazer algo, que ela vai fazer algo que ela acha que não está certo, que pode estar errado, vem lá do inconsciente para o consciente essa memória da primeira vez em que ela se comportou assim. E aí ela não entende por que que ela, quando sempre que vai fazer um projeto novo dentro de uma empresa, por exemplo, ela acha que está errado, ela acha que ela é toda errada, que vai dar errado, porque ela ouve no inconsciente dela aquela, não faz isso porque isso daí não vai dar certo, não faz isso porque isso está errado, entendeu? Então, essa memória é que começa a governar a vida dela. Então, a gente trabalha muito. Eu vou disponibilizar para quem está, né, no grupo um guia para você identificar quais são as suas feridas emocionais, porque essas feridas vêm através dos nossos sentidos. Audição, tato, paladar, né? Às vezes você está comendo algo e você não gosta do gosto,
e você cresce com aquilo e você nem sabe por que que você não gosta daquilo ali, mas porque é algo. Olha só como é coisa, é mais profunda do que a gente imagina. Você está comendo alguma coisa quando você é criança e alguma cena aconteceu, né, na sua casa, por exemplo, e você está comendo alguma coisa. Você não gosta daquela cena que você está vendo e você está comendo algo, você associa aquela cena a algo que você está comendo. Aí você passa a não gostar daquele alimento. E você não sabe por que que você não gosta daquele alimento. Não é nem por causa do alimento, é por causa da cena que você assistiu que te trouxe algo que você entrou na categoria que não foi bom para você, entendeu? Olha, então, por isso que é tão pontual, é tão pessoal, cada trauma para cada pessoa é de um jeito. Então, não dá para eu tratar traumas de uma maneira geral, mas a gente pode trazer as informações para que vocês identifiquem aonde que pode estar acontecendo esses traumas, qual é a origem dessas feridas que a gente vai acumulando durante a vida que está atrapalhando a minha saúde mental agora na minha vida adulta, porque é estresse, ansiedade, tudo isso que a gente vai passando também tem a ver lá com a infância, porque é um acúmulo. Imagine que que nós somos aqui 7 corpos. Então a gente tem o corpo físico aqui, o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional. Esses corpos estão cheios de informação e elas só estão acumulando. Vão acumulando, acumulando informações desde a minha infância, e quando eu cresço, eu não consigo, eu sou aquela pessoa que explode a qualquer momento. Eu não, oi, Amanda, saudade da Amanda. Eu sou aquela pessoa que explode a qualquer momento. Por quê? Eu tô aqui armazenando essas informações ao longo da vida inteira, ouvindo coisas que me deixam irritada, e eu não consigo colocar para fora, eu não consigo me expressar porque eu tenho uma ferida que se eu me expressar, eu não vou ser amada, se eu mostrar quem eu sou de verdade, as pessoas não vão gostar de mim. Então eu vou me comportando e criando formas de, de me socializar que nem sempre sou eu na minha essência, né? E aí, quando a gente vai falar de alimentação, vem muito isso, né? Quando a gente fala de alimentação ou de relacionamentos ou dos nossos comportamentos, tudo isso faz parte de um pacotão. Eu sou esse pacotão de coisas. E os 5 sentidos são responsáveis por acumular essas memórias. Eu participei recentemente, no começo do ano, de uma formação de treinamento comportamental de alto impacto emocional. E a gente fica assistindo esses vídeos no YouTube, na internet, desses coach que falam: ah, você tem que gritar, você tem que. Sabe aqueles gritos que eles dão? Yes, yes, yes. Sabe aqueles comportamentos que a gente julga como: ai, nada a ver, isso é coisa de coach. Quem nunca. Quem já viu e já julgou? Né? Eu já julguei, já vi, já julguei e fui participar de um treinamento. E aí eu fui entender o porquê. Eu já trabalhava com a bioenergética de uma outra maneira, com toques sutis pelo corpo. Mas existe uma outra maneira de trabalhar esses traumas dessa bioenergética. Por que que acontece isso? De andar no fogo, andar no caco de vidro. Quem que já viu isso em treinamento? Já viu, Anne? Então, por que que eles trazem isso e aí as pessoas julgam como um papo de coach? Ah, isso aí é coisa de coach. Por quê? Nós recebemos as informações no nosso corpo, nas nossas células, através de um trauma. E um trauma é uma força muito grande que marcou as minhas células. Tem uma técnica que chama na microfisioterapia. A microfisioterapia, ela trabalha as memórias celulares. Então, o fisioterapeuta, é só o fisioterapeuta que faz essa técnica, tá? Então, ele vai lá, ele vai pressionando o teu corpo, algumas áreas, e ele vai descobrindo as memórias celulares, desde a barriga da mãe.
Ah, então sua mãe sentiu medo quando estava grávida de você, essa emoção veio e passou para suas células. Aí, em tal data, você sentiu tal trauma. Então, ele vai investigando no corpo aonde estão essas memórias celulares, tá? E o treinamento de alto impacto, ele faz exatamente o contrário. Ele vai tirar aquela informação negativa através de uma abertura do nosso campo límbico, são sugestões, chega a ser uma hipnose, né? Mais ou menos uma hipnose. Porque você está tão focado ali, você está com o sistema límbico aberto, e ele vai colocando informações ali positivas para que você passe por algo que você julga que é difícil, que é impossível, por exemplo, andar no fogo ou andar no caco de vidro, que você acha que você vai cortar o pé todo, que você vai sair dali com o pé todo machucado, né? Então, a tua mente, ela tem uma informação e o teu corpo tem outra informação, né? Então, quando a gente abre o sistema límbico, a pessoa passa no vidro e ela não corta o pé, o que que eu estou fazendo? Eu estou tirando uma informação negativa que estava no meu corpo e no meu inconsciente, porque tudo é uma abertura límbica, tá? Então, eu vou colocar um filtro nessas pessoas. Eu vou falar assim, então, a partir de agora você acha, você vai caminhar na sua vida sem medo, por exemplo. Tá? Dou um exemplo bem bobo aqui. Então, a partir de agora, você vai andar passo a passo na sua vida, e cada passo que você dá, mais coragem você tem, você elimina todos aqueles seus bloqueios de que você não pode avançar na vida. Eu estou tirando uma informação que foi colocada lá na infância, né? Que foi jogada aqui pro meu corpo emocional, pro meu corpo mental, e eu estou trocando. Então, eu estou andando no vidro, que é uma coisa que racionalmente cortaria todo o meu pé, né? E eu tô colocando outra informação no lugar. Eu posso andar, eu tenho coragem, eu não tenho medo e eu posso passar por isso sem me machucar. Então, é um processo muito grande nesses treinamentos. Não é só o passar pelo fogo, ou passar pelo vidro, ou quebrar uma placa, ou quebrar uma flecha. Não é só isso. Existe todo um contexto por trás que está trabalhando essas crenças, essas informações que foram colocadas através de um trauma que eu passei, que gerou uma informação na minha célula, que ficou armazenada, e eu estou ressignificando isso. Então, os nossos sentidos fazem toda. Os nossos sentidos são os grandes responsáveis por a gente ter certos comportamentos na vida. Então, a gente vai ressignificando, identificando quais os comportamentos eu não gosto, vou lá na origem, aonde está, né, com os trabalhos de terapia e tudo mais, na hipnose, na regressão e tudo certinho ali, e eu vou identificar aonde foi formada aquela informação. Foi através de uma cena que ele assistiu? Foi através de algo que ele ouviu? Foi alguma coisa que ele sentiu no corpo? Ele caiu, machucou e ficou marcado no corpo? Através, né, do tato, né, da pancada no corpo? Então, tudo isso fica armazenado e a gente volta lá falando assim, então a gente vai ressignificando, vai trabalhando aquele trauma para que ele pare de influenciar aqui na minha vida adulta, porque muitas vezes eu não consigo falar no meu trabalho, eu preciso apresentar um projeto. Eu sempre travo, me dá dor de barriga, porque eu não consigo falar. Porque talvez lá na infância, quando você foi na escola, por exemplo, você foi falar algo, se comunicar, a professora falou: não faz essa pergunta, que pergunta idiota, e todo mundo ri da sua cara, você já cria um trauma, um bloqueio, você não fala mais. Então, todas essas informações criam esses traumas que vêm através de algo profundo que fica marcado e fica lá no inconsciente. Então, o cérebro faz uma conexão, ele faz ali uma sinapse. E sempre que ele achar que você está passando pela mesma situação, ele já
automaticamente já remete àquela memória. Ele não vai buscar outras coisas, ele já vai te proteger para que você não passe por isso novamente. Ele não vai fazer novas conexões neurais, ele vai te poupar. O cérebro poupa energia. Então, ele vai procurar o menor caminho. Ah, é aqui, ó. Essa memória aqui, toda vez que ela fala lá na frente, alguém vai dar risada dela e para poupar, é melhor não falar. Então, aí cria esses bloqueios, a pessoa não consegue, ela gagueja, ela tem dor de barriga, ela tem uma febre absurda, porque acontece tudo para te poupar, para poupar o seu corpo e poupar você desse trauma que você passou lá na infância. Então, tá meio desconexo para quem está aqui no Instagram, tá meio desconexo, mas a gente está passando as informações lá no grupo. Então, para vocês, talvez fique as informações meio jogadas ali. Mas no grupo aqui fechado, a gente está passando as meditações, a gente está passando as informações do porquê de cada coisa, e agora vai vir, vou disponibilizar esse e-book para quem está, né, no grupo aqui para identificar aonde estão os seus traumas. É ferida de rejeição? É ferida de abandono? É de humilhação? É de injustiça? É de traição? Essas cinco principais feridas que a gente tem na infância moldam a maioria dos nossos comportamentos. Porque quem passou, por exemplo, humilhação na infância, vai crescer com a máscara do masoquista, por exemplo. Essa máscara do masoquista é para se poupar de não passar nova humilhação. Então, voltando ao exemplo aqui de você falar em público, né? E você, se você sentiu que você foi humilhado, você começa a agir de uma maneira que você usa a máscara do masoquista. O que que o masoquista é? Não é só um masoquista que a gente conhece assim, né, de que gosta de se torturar. Não é só isso, mas é aquela pessoa que ela mesma tira sarro dela para que ninguém faça isso. Ela mesma se tortura para que ninguém mais a torture. Então ela pode ficar sobrecarregada no trabalho. Ela assume muitas coisas para que ela se sinta sobrecarregada, porque isso é uma maneira dela se punir. Então, são feridas bem profundas que a gente vai trabalhando. Quem passou por uma ferida que é a da injustiça, ela pode se sentir muito rígido, muito. Ela não quer que nada saia do controle dela para que ela não se sinta injustiçada novamente. Quem é traído, quem tem essa ferida da traição, ela pode desenvolver um comportamento de ser muito controladora, para que nada saia do seu controle para que ela não seja traída novamente. Então, todo comportamento reflete no ambiente de trabalho, reflete no alimento, porque tem o perfil físico de cada um também, tá? Então, quem tem a ferida da humilhação normalmente é o mais gordinho. Ele desenvolve o corpo dele mais gordinho para se proteger de algo, entendeu? Então, acaba comendo muito, então ele acaba comendo demais para que ele mantenha aquele peso, para que ele mantenha essa proteção nele. Tem gente que é mais magrinho, mesmo comendo, não engorda, porque tem uma ferida lá na infância de abandono. Ela sente ou rejeição, normalmente do pai, por exemplo. O pai queria um menino e veio uma menina. Quando esse pai fica sabendo que é uma menina, estou falando aqui de corpo de mulher, tá? Por enquanto. Porque aqui no grupo a gente só tem mulher. Mas assim, quando lá na infância, meu pai estava esperando um menino e eu nasci menina. Inconscientemente, aquele pai rejeita, fala: Poxa, eu queria tanto um menino.
Só esse pensamento gerou uma informação que aquela criança que acabou de nascer, ela capta isso. Todas as informações, desde o nosso nascimento, a forma do nosso parto, se você nasceu de parto normal, se foi com anestesia, se foi sem anestesia, se teve fórceps, se não teve, tudo isso reflete também no comportamento nosso, tá? Geram algumas feridas, alguns traumas. Então, se a criança nasceu e ela sentiu, né? Porque o pai pode amar essa criança, mas o inconsciente capta essas informações, tá? E, boa ideia. E essas informações ficam armazenadas nas nossas células. E aí essa criança, por esse bloqueio que aconteceu, que, que ela teve em relação ao pai, que o pai teve em relação a ela fica, por mais que ela coma, ela não engorda. É louco isso, né? Mas tem lá as explicações que acontecem. Então, é uma ferida da rejeição que não foi curada. Essa criança cresceu e passou a vida com essa ferida da rejeição do pai, né? Porque o pai queria um menino e não teve um menino, teve uma menina, e ela sentiu essa quebra energética. Então, por mais que ela coma, ela não consegue engordar. E ao contrário, né? O menino, o menino ou a menina que quer se proteger, ela come para formar aquela capa de gordura, para que ela não seja humilhada, para que ela não seja vista. Quem tem a ferida também da rejeição, outra forma de se apresentar, ela se proteger através do corpo. Então, para eu ser mais forte, então, quem está acima do peso, existem algumas explicações, né, que a gente trabalha no inconsciente. Ou ela precisa se proteger demais, ou ela quer se esconder. Como assim se esconder sendo grande? Ela quer esconder o que está dentro dela, o íntimo dela, a beleza dela. Quem quer parecer mais forte, então, se eu for mais gordinha, eu sou aparentemente mais forte. Então, quem precisa ser forte, quem precisa enfrentar muitas coisas e precisa carregar muitas coisas, muito peso, ela precisa ser mais forte. Então, ela vai desenvolvendo o corpo dela dentro dessas crenças e desses traumas que ela viveu lá na infância. E dentro desses traumas, o que que acontece? São os cinco sentidos. Ela percebe o mundo através dos cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato. Como é que ela percebe, né? Então, trazendo tudo isso aqui para o nosso grupo aqui, por isso que a gente está nessa jornada trabalhando tanto a alimentação, quanto os nossos cinco sentidos, quanto a nossa meditação, a gente está trabalhando, respiração, para que a gente comece a partir da semana que vem, eu vou trazer autoafirmações para a gente ir moldando, remoldando os nossos pensamentos, porque tudo nasce também através desses pensamentos. O meu pensamento vai gerar em mim uma emoção, que vai disparar em mim um gatilho que eu vivi lá na infância, uma informação, entendeu? Tudo está ligado, não tem como desconectar as coisas. Então, o meu pensamento, se ele. Hoje eu passei no grupo uma tarefa para anotar cada vez que tivesse um pensamento de julgamento ou um pensamento negativo, porque isso aí está alimentando as suas feridas emocionais. Isso está alimentando as suas dores emocionais. E a gente quer sair da dor, a gente não quer mais olhar para a dor, a gente quer olhar daqui para frente, não é? Então, o primeiro passo é identificar se a minha balança pesa mais para os pensamentos positivos ou para os pensamentos negativos. Então, se eu não tenho um modo de computar isso durante o dia, porque a gente pensa mais de 60 mil pensamentos durante o dia,
Mas se eu tiver atento e falar assim, opa, esse pensamento aqui é de julgamento com a outra pessoa. Eu julguei ela, ela fez alguma coisa que eu achei que era errado, eu achei que não devia ser assim. Eu vou lá e anoto, né? Coloco um tracinho lá. Aí, a partir é, a partir dessa anotação que a gente fizer, a gente vai entrar com as reprogramações para tirar essas informações velhas e colocar informações novas. Como, sabe, imagina aí um copo todo sujo, um copo cheio de café. Tá lá, um copo cheio de café. Para eu limpar, para essa água ficar branquinha, eu tenho que colocar água limpa lá. Vai demorar para acontecer isso, né? Para limpar essa água. Eu deixo lá caindo água limpa nesse copo. E ela vai limpando aos pouquinhos, e ali, depois de um tempo, é que vai ter só água, vai sair o café e vai ficar só a água limpinha, certo? Vocês conseguiram pegar esse exemplo? É assim que acontece a reprogramação mental. Eu vou tirando aos poucos aquilo que é velho, aquilo que não me serve mais, e vou colocando informações novas através da repetição. Por isso que as reprogramações a gente repete, 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 para que essas informações vá entrando no meu inconsciente e aí ele vai entender, uma hora ele vai entender que aquilo que eu estava pensando antes não me serve mais. Eu vou começar a pensar dessa maneira agora. A partir de agora é isso. E aí já tem um áudio lá no grupo, né? Da oração da manhã, que é para a gente começar a trazer informações novas nesse nosso primeiro horário, quando a gente acorda. Ao invés de ligar Instagram, ao invés de ligar a televisão nas notícias do dia, não faça isso. As notícias são só notícias ruins. É o trânsito que está ruim, é não sei o que que aconteceu, tudo ruim. Então não precisa saber isso logo de manhã. Coloca a reprogramação lá, a oração da manhã, para que você comece o seu dia dando uma outra intenção para os seus pensamentos. Porque você vai começar a organizar o seu plano mental, para que esses pensamentos negativos comecem a diminuir. E aí a gente vai fazer, junto com a alimentação, que vai nutrir o corpo, junto com a respiração, junto com todas as nossas orientações lá, a gente está levando vocês para um bem-estar completo. O objetivo, no final dos 21 dias, é trazer uma nova forma de viver. Não é que acabou aqui depois dos 21 dias, não vai acabar. Você vai manter aquilo ali para a vida. Ah, mas não é todo dia que eu vou conseguir me alimentar direito. Tudo bem, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar, né? A gente tem que ir se adaptando e colocando isso no nosso dia a dia aos poucos. Mas dentro desses 21 dias, se a gente não se propõe nem a fazer isso que a gente está colocando lá no grupo, não está adiantando de nada, né? Então, ouça as meditações, procure praticar, não são meditações longas, no máximo 5 minutos ali que a gente coloca para poder ir começando, até que ganhe corpo e vocês consigam começar a meditar um pouquinho mais. Antes de dormir, é um bom horário para meditar. Senta na cama antes de dormir, coloca ali o celular para despertar, 5, 10 minutos, para que você não pense em nada, para que você tenha uma noite melhor de sono. Porque quando a gente vai dormir, cheio de pensamentos, de preocupação, de tudo que aconteceu durante o dia, o sono vai ficar ruim, vai ficar atrapalhado, você vai acordar à noite, você não vai descansar. Pera- Então, coloque isso como uma rotina para você ter uma higiene do sono. É, também faz parte dos 5 sentidos. Você sentir.
o seu corpo, onde dói, que parte do corpo está me incomodando. Tem gente que eu fala assim, onde dói? Ah, não sei. Ai, não sei onde dói. Não sei onde está doendo. Gente, como é que não sabe onde está doendo? Tem gente, mulheres que eu atendo, que não sabem quando vão menstruar. Hoje eu já não menstruo mais, mas quando eu ia menstruar, eu sabia o dia exato que eu ia menstruar. Hoje eu vou menstruar. Porque eu estava atenta, eu sempre fui atenta ao que eu estava sentindo. Então, os meus seios ficavam um pouquinho mais doloridos. Eu sentia um incômodozinho, mesmo que bem pequenininho. Eu nunca fui de ter muita cólica, mas eu sentia um incômodozinho, sabe? Era certinho o dia. Aí tem gente que fala, quando fala assim, ah, não sei. Se eu não olhar na tabelinha, eu não sei quando que eu vou menstruar. Então, ela não está atenta aos próprios sinais que o corpo está emitindo. E o corpo avisa tudo. O corpo está avisando tudo que vai acontecer com você. Só que a gente não está atento aos nossos sentidos. Eu não sinto o meu corpo mais, né? Então, ficar atenta aos nossos cinco sentidos, ficar atento ao que eu estou me alimentando, ficar atento ao que eu estou pensando, porque isso vai gerar uma química no meu corpo, que vai gerar um comportamento, tá? Então, se eu estou pensando muitas coisas ruins e negativas, isso me gera um comportamento, um sentimento, que vai gerar uma química no meu corpo, de medo, de raiva, de tristeza, de não sei o quê. E isso vai alimentar as células e elas vão começar a se reproduzir a partir daquela informação. Então, tudo é através dos nossos sentidos. E aí eu vou me despedir de vocês aqui no Instagram e eu vou partir aqui para o nosso grupo fechado, onde a gente vai fazer a nossa dinâmica dos sentidos agora, uma meditação. E se você quiser entrar no nosso grupo, no nosso próximo desafio, deixa aqui um comentário que depois eu entro em contato com você e coloco você na lista de espera, tá bom? Mas por enquanto está fechado. Daqui a 2 semanas a gente abre novamente e a gente começa um novo ciclo, tá bom? Obrigada para vocês que estiveram aqui no Instagram. Agora a gente fica só no Zoom aqui com o nosso grupo. Tchau, tchau. Ânia, com você. Muito bom, viu, Fabi? Boa noite. Prestei muita atenção no que você estava falando, até porque eu trabalho também, né, com as crenças. E tudo que você foi falando foi como se fosse encaixando, né, na proposta que eu faço no atendimento. Então, assim, fez muito sentido para mim, porque quando a gente entra em contato com o paciente, com a pessoa, ele vem porque ele quer melhorar algo na vida dele, né? Ele não está satisfeito com alguma coisa e ele busca mudar. E às vezes ele tem uma dificuldade para poder mudar. Por quê? Porque ele está com uma crença também que o limita. Então, o primeiro passo é ele querer mudar. Só que às vezes ele não consegue mudar de imediato. Até eu queria falar isso para as meninas. Às vezes a gente não consegue mudar de imediato. Por quê? Porque a gente está com os pensamentos errados, a gente está com crenças que nos limitam. Então, é interessante a gente trabalhar essa parte também emocional, energética, para poder liberar e aí sim a gente conseguir virar a chave, né? Porque, tá, é muito fácil você falar, eu quero mudar, e aí você se lota de informação, de bem-estar, de saúde, de alimentação saudável, mas não faz nada. Por quê? Porque está faltando essa virada de chave. Então, a gente, através dos pensamentos e das crenças, a gente consegue fazer com que libere isso, né? E a gente reprograme o nosso padrão mental e o nosso subconsciente. E Uhum. aí, acabou que eu fui correndo pegar uma frase aqui, enquanto você estava falando, para poder até deixar aqui para o pessoal do grupo. O segredo da vida são as nossas crenças e não os nossos genes.
são as nossas crenças que controlam as nossas vidas. Bruce Lipton. Então, ele tem um livro muito legal que ele fala das crenças, né? Agora me veio aqui, esqueci o nome. Biologia da crença. Isso, eu vou indicar lá no grupo até, porque você foi falando aí foi vindo várias informações. E é uma coisa, só complementar, o que ele fala é que a gente, assim, nós somos moldados pelo nosso ambiente, a maior parte. Então, a gente veio com uma As crenças. genética, né? Nós viemos com uma Uhum, genética, mas que o ambiente onde a gente vive é que liga esse interruptor desse gene. Não é uhum. só se a gente carrega esse gene, mas o ambiente não faz a gente ligar esse interruptor dessa doença, por exemplo, de uma doença, por exemplo, diabetes, né? Qualquer uma, Ela a vai gente se pode passar a desenvolver. vida inteira aquele botão desligado e a gente não vai ter. Mesmo a gente tendo esse gene dessa doença. Então ele fala que Uhum. a gente é moldado, as nossas doenças, os nossos comportamentos, as nossas células são moldadas pelo ambiente onde a gente vive, né? E o ambiente Exatamente. é muito da nossa mente, né? Dos nossos pensamentos. Aonde que as nossas células vivem? Dentro do nosso corpo. A gente tem os pensamentos, né? Por isso que a gente fala, não liga a televisão logo que você acorda. Porque esse ambiente onde você está vai gerar uma informação pro teu cérebro. Aí você vai pensar alguma coisa. Esse pensamento vai gerar uma química aqui no seu corpo, que é o ambiente das células. Então, esse ambiente aqui vai ser todo intoxicado com aquela informação de medo e vai disparar alguma célula e algum gatilho, algum gene que vai desenvolver alguma doença. Vai, continua, desculpa. Não, mas é isso mesmo, porque você foi falando, veio essa frase, e aí eu falei, nossa, onde eu anotei? Corri para você, porque eu Hum, li o livro, e aí a gente anota várias coisas, só que eu não tô com ele aqui agora, né? E aí eu falei, nossa, faz muito sentido o que a Fabiola tá falando. E aí eu queria compartilhar com as meninas para elas entenderem também esse processo de transformação, porque a gente às vezes lota de informação, mas a gente não consegue virar chave, porque a gente tem que trabalhar a nossa mente, o nosso subconsciente, né? Igual você falou, as células são influenciadas pelos pensamentos, né? Então a gente precisa ter atenção a isso e mudar a chave. Quando a gente para pensar o que a gente está pensando, a gente tem ali a forma de mudar o nosso padrão, né? E a dinâmica de hoje no grupo foi bem legal de marcar o que está pensando, porque é justamente aí, na hora que você vê que você está pensando uma coisa negativa, você pode, opa, né? Eu não preciso pensar assim. Eu anotei aqui, mas a próxima vez você já vai estar consciente desse pensamento. Dentro do Theta Healing, que é a terapia que eu trabalho, quando a gente pensa algo negativo ou fala algo negativo, a gente cancela imediatamente. Então a gente fala, cancela, cancela, cancela eu faço isso o e tempo todo. fala, então, e fala algo positivo. Então, às vezes eu falo alguma coisa de mim que eu falo, nossa, isso é pejorativo. Cancela, cancela, cancela. Já vem com algo positivo. E já vou trabalhar isso no meu subconsciente. Então, para quem está fazendo a jornada, isso é muito importante. Porque senão a gente vai ficando dando dicas, 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 e vai ficar tudo a mesma coisa, né? Porque a gente não fez essa. Não vou nem falar que é um esforço, porque não é um esforço. É mais você colocar uma atenção, que é o que eu vou trabalhar também aqui com a alimentação, acho que é dinâmica. É colocar atenção. A partir do momento que você coloca atenção, você vai modulando. E é a que você está falando do ambiente. Hoje eu também compartilhei um negócio lá do ambiente, porque o ambiente ele influencia totalmente, gente. Quando eu era adolescente, eu não entendia muito isso. Minha mãe falava, na companhia, não anda com uma companhia, que não sei o quê. E eu era rebelde, assim, eu não entendia o que estava fazendo. Ah, não tem nada a ver. Hoje faz total sentido. Porque é realmente com quem você anda, o ambiente que você está, vão ser as informações que você vai trazer para você. Suas células vão estar ali captando isso o tempo todo. Né? A energia sua vai estar sendo trocada por essas pessoas e nesse ambiente. Então, isso é importante falar na jornada. Para as pessoas que estão fazendo parte da jornada tomarem atenção a isso e realmente se comprometer, né, em mudar os seus pensamentos e a forma de agir. E aí você vai dando
essas dicas e essas, né, meditações, orações, que eu também estou dando meditação, só que eu não entrei nesse quesito, né? A sua oração está maravilhosa, a reprogramação lá que você colocou também na noite, bem legal. Então, eu acho assim que é o ponto-chave. Agora, vindo para a parte da alimentação, que nem você falou. Realmente, a alimentação também, ela está influenciada pelas nossas crenças, ela é influenciada pelas nossas crenças, a forma que a gente pensa e como a gente vai interagir com o nosso redor. Mas aí eu quero trazer para vocês uma dinâmica para vocês começarem a colocar essa atenção na alimentação, atenção plena, que é o que a gente está trabalhando no grupo, trazer mais consciência. Que é uma coisa que eu também, todos os dias, estou me policiando, como profissional, até falei lá no meu desafio, como profissional também sou ser humano. Então a gente também fica. Você não tem isso, às vezes, de ver um pensamento que você, né, sem querer, opa, vamos lá, vamos mudar essa forma de pensar, essa forma de se colocar. Então a gente vai sempre melhorando, né? Conforme o que está acontecendo, o que a gente está vendo, porque o emocional muda muito a forma como você vai comer, a forma como você vai interagir com o mundo. Até eu queria contar um relato aqui para o pessoal do grupo. Eu fui 17 anos vegetariana, 3 anos vegana, e quando meu pai faleceu, eu tive uma coisa assim muito forte, e aí o meu emocional assim desestabilizou muito, porque foi um luto, né? E o luto é muito difícil da gente, cada um passa por um processo, mas por mais que eu tive a sabedoria do luto e tudo mais, eu acabei bagunçando meu emocional, né? E aí eu voltei a comer carne, porque eu tava ali no ambiente com a minha mãe fazendo aquela comidinha que ela fazia, que ela preparava com meu pai, que era aquela, né, a carninha de panela com os legumes. E aí eu voltei, por quê? Porque o meu emocional, por estar abalado, sentiu a necessidade de se nutrir com o afeto, se nutrir com aquela emoção que o ambiente familiar meu sempre proporcionou, né? Então, assim, é interessante como a gente é totalmente moldado por isso. E a gente colocando atenção nesse fato, a gente pode continuar, se você achar que está fazendo bem para você, ok. Ou você pode melhorar, né? Então, dentro da alimentação, é isso que eu queria trazer. E a dinâmica de hoje é uma dinâmica de atenção plena, em que a gente vai experienciar os sentidos comendo. E a gente vai poder fazer isso antes da gente sentar à mesa para poder almoçar, tomar um café da manhã, comer um lanche, um jantar, ou também quando a gente estiver preparando a comida, observar os sentidos que vão estar, né? O olfato, o tato ao pegar o alimento, né? Ouvir o barulho daquilo sendo preparado, tudo isso já vai estimulando a gente. E a gente vai poder colocar isso todos os dias, em todos os momentos em que a gente for se alimentar. E aí eu vou trazer essa dinâmica de uma forma bem gostosa hoje, que é com chocolate. Você trouxe, né, Fabio? E aí vocês podem fazer em casa aí, vocês vão adorar. Só peço que seja de 3 a 4 pedacinhos de chocolate, pode ser mais ou menos desse tamanho, barrinhas. E a gente vai fazendo a dinâmica com esses pedacinhos. E aí eu vou pedir para vocês, no caso, eu vou guiar aqui a dinâmica, e irem fazendo passo a passo para poder entender o que significa isso e como que a gente vai ativar essa atenção plena nesses sentidos. Tá bom? Olha, ela já está comendo antes da dinâmica, vou bater nela. Calma, calma. Já vou liberar. Então, para a dinâmica, a gente vai fechar os olhos, se colocar numa postura de coluna ereta. Inspira profundamente o ar pelas narinas. Expira, relaxando o corpo, soltando o ar. Mais uma vez. Inspira. Relaxa o corpo. Solta o ar.
peso do corpo cai todo onde você está sentado. Mais uma vez, inspira, expira, relaxa. Nessa meditação, vou pedir para vocês agora no início ficarem de olhos fechados e a princípio ir se conectando apenas com a sua respiração. Você no dia a dia não precisa fazer esse processo agora, mas agora a gente vai só fazer com que isso fique mais intenso. Então a gente vai inspirar pelas narinas e vai exalar pelas narinas, tendo atenção no abdômen. Então, ao inspirar, a gente traz o ar para o corpo, o abdômen expande. Ao expirar, a gente vai contraindo o abdômen e soltando o ar pelas narinas. Se você tiver mais tempo antes da refeição, quiser fazer, muito bem-vindo. Se conecte com o seu corpo antes. Inspira, expande o abdômen, expira, contrai o abdômen, solta o ar pelas narinas. Mais uma vez, inspira, expira, soltando o ar, contrai o abdômen. Isso vai trazendo um momento mais de calma, de presença. E você vai começar a observar como está o seu corpo, se você está com fome, se você sente um desejo por algum alimento específico, o que está gerando aí em você nesse momento. E ao observar isso, você pode abrir os olhos, mas bem lentamente, assim, deixar eles meio que cerrados. Abre só um pouquinho, olha para o prato onde está o chocolate. E aí agora você observa o formato do chocolate. No caso, se você tiver no almoço, você observa o que está no seu prato, quais são os alimentos, a cor dos alimentos. E se for possível, no caso, a gente vai aqui trabalhar os sentidos, você vai fazer todos os sentidos. Se não, você faz o que você puder, né? Com o chocolate, a gente vai escolher um pedaço, então você olha para esse pedaço agora, pega esse pedaço e põe na palma da sua mão. Ao colocar o pedaço na palma da sua mão, você toca com a outra mão, com os dedos, o chocolate e vira ele para um lado, vira ele para o outro, segura. No caso do chocolate, se as mãos estão quentes, ele vai ficar um pouquinho mais melosinho. Observa essa textura. Agora você vai pegar, levar esse pedaço de chocolate em direção à narina direita. Sente o cheiro na narina direita. Agora você vai na narina esquerda. Sente o cheiro da narina esquerda. Um lado, ele geralmente é mais fechado que o outro, então você observa qual lado das suas narinas está mais obstruído. Você olha para o chocolate agora na sua frente. Agora você passa ele em torno dos lábios. Isso, ativando os lábios. E vai colocar na língua, sem morder. Fecha a boca e deixa agora as papilas degustativas fazerem com que ela saboreie o chocolate sem
morder. Deixa ele derreter na boca. E depois que a sua boca está cheia de água, que você sente essa vontade de engolir, você começa a morder bem lentamente o chocolate. Hum. E aí você pode engolir. Agora você vai olhar o prato, o potinho que está na frente e vai escolher um outro pedaço, se você quiser. Mais um? Então você vai colocar ele na palma das mãos e toca esse chocolate. Observe o formato, a cor e veja se ele está brilhando, qual é o aspecto do chocolate. Traga para a narina direita, se quiser feche os olhos para sentir bem o aroma. Vai para a narina esquerda. Passa agora em torno dos lábios. E agora coloca na boca, dentro da boca. Deixa as papilas degustativas entender o que está acontecendo aí dentro da boca. Quando você sentir que a sua boca está com água suficiente, você começa a mastigar lentamente, sem pressa, sentindo cada mordida, cada forma ao morder que você vai trazer dentro da sua boca. E no momento que você sentir que é a hora, você pode engolir o chocolate. Muito bem. Agora você olha o outro pedaço e você vê se você vai querer comer esse outro pedaço. Esse outro pedaço. Vai? É que o chocolate é irresistível, né? Então você pega o chocolate, põe na palma da mão, examina o brilho, formato, tamanho. Veja se ele tem algum desenho. Esse aqui eu vou fazer mais. E aí você vê qual é, se ele faz uma sombra na palma das mãos, como que ele, qual que é a forma que ele se dá para essas suas palmas estão mais quentinhas. E você pega ele, vai para a narina direita, vai para a narina esquerda e passa em torno da boca. Isso, tudo com calma. Agora você coloca ele dentro da boca sem mastigar. Sente as papilas degustativas. E quando você achar que é o momento, você começa a mastigar bem devagar. Sinta ele desfazendo, derretendo. Observe como que ele fica dentro da boca. Note as sensações da sua língua. Qual é o sabor? Se ele está mais doce, se ele é mais amargo. O que vem aqui do chocolate nesse momento? E aí você engole. E se você tiver um quarto pedaço, tem aí, Camila? Acabou já. Ah, lá comeu. Mas quem tiver um quarto pedaço ou tiver um prato, com várias opções, pode pegar e engolir do modo tradicional, como você iria fazer na sua casa, sem essa dinâmica. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai perceber agora essa experiência. Como foi para você parar e ativar os sentidos, olhando o chocolate, verificando a textura, o brilho, né? Depois você cheirando numa narina,
cheirando na outra narina, porque uma é diferente da outra. Você ativando aqui ah, os lábios, fazendo com que aqui já comece aquela, né, aquela salivação. Aí você colocando o chocolate na língua sem morder, isso é você Isso. deixando as papilas degustativas, né, assanhadas, vamos dizer assim. E aí você mordendo lentamente. Quando a gente faz isso, a gente traz a atenção para o alimento. A gente pode fazer essa dinâmica com vários alimentos. Se vocês quiserem pegar com a mão, que é interessante, porque também no Ayurveda a gente estimula, tá? O tato, no entanto, na Índia, em países orientais, eles comem muito com a mão. Eles têm esse costume, por quê? Porque eles já estão ativando ali, né, os sentidos. E cada dedo ele é correspondente também a um sentido, né? Terra, água, fogo, ar, éter. Então, cada dedo é correspondente a um sentido. Então, ali você já vai ativar os seus sentidos, e aí o que eu vou dizer? Ali já começa o processo de digestão. Não, a boca, na nutrição é na boca, mas na parte ayurvédica, a mão já é parte desse processo, porque você já está nutrindo ali os seus sentidos, os seus dedos. E aí você vai olhar para o alimento. Você olhando para o alimento, você já está se alimentando dele. Então você já está colocando a intenção ali, já faz parte do alimento, da sua alimentação, olhar a parte da visão, né? Que você vai estimular ali. Depois olfato. E aí sim a gente vem para a parte mais gostosa, né? Que é colocar dentro da boca. Então, tudo isso faz com que a gente coma mais devagar, com atenção, com consciência, e muitas vezes, dependendo da situação, a gente vai comer menos determinados alimentos. Porque, por exemplo, se a gente vai fazer isso com uma fruta, se a fruta é um pouco mais doce, vai intensificar o doce. Se a gente está fazendo com chocolate, que é abaixo de 70%, vai intensificar o açúcar. Se a gente faz com chocolate, que é acima de 70%, vai intensificar a acidez. Quanto mais próximo do 100%, mais ácido ele vai ficar. E aí, assim a gente vai observando os alimentos. E quando a gente quer comer uma guloseima, isso é bem mais legal, porque aí você para poder fazer essa ativação dos sentidos e muitas vezes você não come tanto, né? Uma coisa que teoricamente não é muito benéfica, por exemplo, na imersão de óleo, se for uma coisa, um carboidrato, né? Simples, se for uma bobeirinha. Então, é interessante a gente observar isso. E aí eu queria ver, o Fabiola, o que você achou da experiência, né? Porque é interessante o feedback também, quando a pessoa passa por essa experiência. Eu gostei da parte de cheirar. Como fica E cheiroso. a gente não tem esse costume, né? O cheiro fica, parece que realça um pouco mais, sabe? Realça É mais o cheiro. exatamente. E o paladar realmente senti mais doce do que realmente quando eu como. Eu senti ele mais doce. Uhum. É um chocolate meio amargo, mas é abaixo de 50%, né? Mas eu senti mais dele doce, o mais docinho, sabe? Uhum. E eu É adorei. porque vai intensificar, né? Tudo que vem assim dentro do componente da alimentação. Gostei do cheiro. Um cheiro, nossa, dá vontade de comer na hora. Então, e dependendo do que a gente for comer, porque aqui no Ocidente a gente tem o costume de comer com talher. Mas dependendo do que a gente for, a gente pode fazer isso nos lanches, com as frutas, né? E aí isso vai trabalhar também a questão da saciedade, vai chegar uma hora que você, se você comer com atenção, você vai se saciar mais rápido. Então você não Uhum. vai comer por impulso,
vai trabalhar a compulsão também. Então sim. é bem legal trazer essa dinâmica. E aí, se você tiver tempo, você faz a respiração, traz consciência para o corpo, verifica como está o seu corpo antes de você se alimentar. Caso, ai, está assim corrido. Três respirações profundas e já pode começar a fazer a ativação aqui dos sentidos. Uhum, Primeiro coloca na mão, olha para ele, cheira, depois vai trabalhar já o paladar. tá. É isso que eu queria trazer hoje, a Legal. dinâmica. Muito bom. E vou deixar lá no grupo também para as meninas, se eu não fizer hoje, até amanhã eu faço, um modelinho de como elas fazerem um diário alimentar, porque a gente precisa relatar, né, que igual você falou, da questão dos pensamentos. A mesma coisa o alimento. Quando a gente quer melhorar a nossa alimentação, o fato da gente relatar ela, colocar num papelzinho ou até num bloco de notas no celular, faz com que a gente ganhe essa consciência. Na hora, às vezes, nem tanto. Mas se a gente parar no final de semana ou durante a semana para ler o que a gente relatou, a gente vai mudar a chave. Então, opa, aqui poderia ser melhor. Nossa, a próxima vez eu vou fazer diferente. Então, é interessante relatar. Relatar o que você está comendo, se você está com fome, se não está, se você está na companhia de alguém, se não está, se você tem alguma distração. No caso, tem gente que come com televisão ligada, que não é legal, né? Come no meio de um furdunço no trabalho, com o computador ligado. Então, assim, tudo isso vai fazer com que você coma menos ou coma mais, que você tenha atenção no que você está comendo ou não. Então, isso vai trabalhar a consciência. E a gente relatando, a gente pode melhorar a nossa questão alimentar. A mesma Uhum. coisa é saber os tipos de fome na hora que a gente for comer. Então, saber, nossa, que fome que eu tô hoje? Tô com uma fome física? Ah, tá. Ah, eu tô com uma fome social, então eu vou acabar comendo para interagir, né? Eu vou sair para interagir, acabei comendo com a galera. Legal, tudo bem, se for permitido, mas eu vou ter que entender qual é o tipo de fome. Ah, eu tô com uma vontade de comer determinado alimento, uma fome específica. Ah, eu tô, nossa, com vontade de comer, mas assim, qualquer coisa. E eu quero comer. É uma fome emocional, algum gatilho disparou isso. Então, é muito legal a gente observar e ir relatando, porque no começo a gente não consegue parar para pensar. Então, quando a gente relata isso, coloca por escrito, ou até grava um áudio para ouvir depois, a gente vai trazendo essa consciência. É o que a gente Uhum. quer trabalhar aqui agora, né, no grupo, essa consciência, tanto dos É, nossos pensamentos, como das nossas emoções e da forma que a gente se alimenta também. é. É isso. Ah, muito bom. Ah, então, a semana que vem a gente volta nesse mesmo horário. Estou deixando gravar e aí eu vou disponibilizar depois.